Tal como o desfecho de uma viagem, este será o lugar adequado para deixar um balanço final sobre esta investigação, que deu origem à minha tese, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para obtenção do grau de doutor em Estudos Africanos e sob orientação do excelentíssimo Sr. Professor José Ramiro Pimenta, intitulada Escala e Identidade na Narrativa de Viagem de Exploração, como eu atravessei a África, de Serpa Pinto, decorrida entre 1877 e 1879. Porém, enquanto lugar, também este não viverá sem a escala própria do seu contexto específico, do seu tempo e, eventualmente até, da sua fonte de estudo, assim como da identidade do seu autor. Se assumirmos esta como verdade possível para a narrativa presente, será igualmente aceitável que olhemos agora uma narrativa de viagem de exploração sobre semelhante iluminação. Neste lugar já não existe a necessidade de abordar questões abrangentes, de importância incontornável, contudo, da história, da ciência e da cultura, do propósito político e geoestratégico. Existe sim o imperativo de concluir se Serpa Pinto esteve, na sua obra publicada, no lugar de um narrador, no sentido mais literário do termo, ou no lugar de um mandatado para uma viagem de exploração científica e redator do seu consequente relato. Importa reconhecer a geografia das percepções de Serpa Pinto ao longo da sua obra, os lugares, pessoais e íntimos, que visita, o mapa de sensações e impressões que, enquanto autor, pretendeu que o leitor vivesse. A fonte selecionada refere um vasto conjunto de lugares que podem ser sistematizados e convocados, mapeando-se a geografia dos próprios exploradores e das suas expedições. Destes podem deduzir-se as regiões políticas que estão em encontro e em confronto na produção científica do Ocidente, definindo-se espaços de poder e consequentes potenciais condicionalismos na dimensão cultural e conhecimento científico dos exploradores. Um conjunto de sociedades e instituições surgem repetidamente nos seus relatos, caracterizando uma determinada visão da natureza e da cultura. Destas personalidades pode retirar-se igualmente a escala do seu corpo, nomeadamente as suas condições de saúde, as suas paixões, as suas práticas e os seus estados de espírito. De todos estes fatores foi, assim, possível observar o relato de viagem de Serpa Pinto através das suas próprias crenças, podendo realçar-se a eventual concretização do ultrapassar ou não das barreiras geográficas no seu próprio trabalho científico. Este trabalho científico desenvolveu-se condicionado a espaços de poder específicos. Os portugueses foram pioneiros nas trocas comerciais na África costeira, mas a existência de uma organização política africana bastante estruturada impedia a sua penetração no interior. A criação de postos europeus para comércio com regiões mais distantes da costa foi possibilitada pelos rios, com percursos navegáveis e motivada pela busca do ouro. O fenómeno da corrida à África, originado pelo súbito interesse das potências europeias pelo continente africano, levou à organização de inúmeras expedições por parte de vários países para a obtenção de matérias-primas, escoamento de produtos e em busca de riquezas naturais e minerais para favorecer o desenvolvimento económico. As rivalidades europeias levaram à ocupação de territórios africanos e à luta pelas rotas comerciais, mercados e matérias-primas. O desenvolvimento decorrente da Revolução Industrial estimulou esta corrida à África, dado o desconhecimento do continente e pela intenção de civilizar os povos africanos. Em 1797, parte de Lisboa uma expedição com o objetivo de avaliar a possibilidade de travessia transcontinental através dos rios navegáveis e rotas comerciais percorridas pelos africanos. A expedição de Lacerda e Almeida não cumpriu a travessia prevista, mas foi pioneira na descrição rigorosa das observações geográficas e a publicação dos seus relatos ajudou mais tarde outros exploradores. Menos mencionada por Serpa Pinto, em 1831, o Major José Maria Correia Monteiro e o Capitão António Pedroso Gamito partiram de Moçambique em expedição com vista à promoção do comércio. A expedição fracassou a esse nível, mas resultou num importante e rigoroso relato de viagem com observações minuciosas, mesmo sem instrumentos científicos. Livingstone, explorador e missionário, fez importantes observações geográficas e registou inúmeros aspectos dos povos que encontrou, tendo sido recebido na Grã-Bretanha como o primeiro europeu a atravessar a África subsaariana. Silva Porto fez importantes registros etnográficos durante as suas viagens comerciais, com o apoio dos seus pombeiros,
tendo ajudado o governo a encontrar via de comunicação por terra entre as duas costas africanas. As expedições do naturalista José de Anchieta vêm a revelar-se de grande utilidade para Serpa Pinto quando estes se conhecem em Caconda. Por seu lado, Stanley ficou famoso por ter resolvido alguns mistérios dos rios e lagos da África Central. Após a sua expedição de 1873, Cameron foi reconhecido por ter descoberto riquezas minerais e aumentado o conhecimento geográfico da Bacia do Zaire. Estes exploradores, entre outros, destacam-se ao longo da obra de Serpa Pinto pela influência que este lhes reconhece na sua própria expedição. Enquanto viagens de investigação científica, as explorações exigiam a aquisição de diversos equipamentos técnicos que foram comprados por Capelo e Serpa Pinto em Paris e Londres, para além de outros artigos de viagem, medicamentos e objetos para servir de ofertas. As preocupações que originaram a expedição portuguesa de 1877 a 1879 não foram apenas científicas, mas também políticas e económicas, de modo a estreitar relações comerciais com povos do interior, aproveitando para promover a boa imagem de Portugal. A expedição portuguesa recebeu instruções focadas no reconhecimento geográfico e estudo das populações, prevendo-se também o levantamento de espécies de animais e vegetais. As contribuições científicas de Serpa Pinto são referidas ao longo de toda a narrativa, contudo assumindo sempre um plano secundário. O mapa que integra o livro de Serpa Pinto indica a maioria dos rios atravessados, avistados ou conhecidos a partir de cartas geográficas existentes, mas nem toda a informação é fiável, pois uma parte deriva de coordenadas geográficas com grande margem de erro e outra seria transmitida pelos africanos. Serpa Pinto foi criticado por não ter estudado em detalhe o curso de nenhum dos rios descritos e cartografados nos seus mapas, porém o explorador reivindicou o facto de ter cartografado as nascentes do rio Quando. O interior africano continuava desconhecido ao nível da localização exata de muitos dos seus pontos, sendo que o explorador determinou as coordenadas geográficas de diversos destes com base na conjugação de vários instrumentos, apesar da localização de algumas povoações e outros elementos de relevo ter sido calculada muitas vezes apenas pela orientação dada pela bússola. O explorador inseriu na sua obra mais 6 cartas geográficas onde está assinalado o seu percurso, as povoações marcadas, a rede hidrográfica e outros dados recolhidos durante a viagem. A identificação de recursos naturais providenciava informações sobre a possibilidade do seu aproveitamento económico por parte dos europeus, de forma a consolidar e expandir o domínio territorial. O autor tenta demonstrar o potencial económico da região costeira para que Portugal dê mais atenção à mesma, sendo esta muito povoada e propícia à agricultura, apesar dos muitos assaltos que a débil presença militar portuguesa não impedia. No capítulo da natureza, optamos por focar na visão que Serpa Pinto tinha da paisagem africana, recorrendo a um episódio que nos parece substantivamente exemplificativo das dinâmicas vividas entre o explorador e os diferentes contextos naturais ao longo da expedição. O excerto reproduzido relata o momento em que Serpa Pinto se cruza com uma manada de elefantes e o consequente processo de tomada de decisão sobre o eventual abate de um dos paquidermos. A análise textual do mesmo permite observar o confronto dual experienciado entre a beleza esmagadora dos animais e o horror da ameaça que estes representam. A mesma ambivalência se verifica com a assunção da caça enquanto desporto másculo e do direito instituído de qualquer cavalheiro europeu e a necessidade de caçar para garantir a alimentação e consequente sobrevivência. A decisão de disparar faz explodir em Serpa Pinto uma trajetória de crise emocional e de valores que terá estilhaçado irremediavelmente a visão que este vinha assimilando das regiões que percorria. Independentemente da necessidade, do suposto direito colonial ou da alegada superioridade civilizacional, a escala, a identidade natural e até a própria beleza do animal parecem sobrepor-se ao tal ambiente visto como incompatível à sobrevivência dos europeus. Tal como noutros episódios, em que o confronto com a realidade surpreende o explorador, esta experiência deixa Serpa Pinto debilitado e incapaz de continuar viagem no dia seguinte.
A visão do explorador sobre os africanos é influenciada por fatores políticos, culturais e científicos. A sua incapacidade de compreender sobre as populações africanas observadas reflete uma difícil assimilação daquilo que difere da sua grelha conceptual e cultural, procurando semelhanças e diferenças. O relato de Serpa Pinto articulava os elementos da natureza com a dimensão social e a caracterização dos povos, servindo à construção de uma dimensão humana da geografia dos lugares a partir de formulações generalizadas sobre os grupos sociais. Para o explorador, a viagem era também uma forma de afirmação da identidade própria e evidência da superioridade de caráter e de uma personalidade capaz de vencer as resistências dos outros e as suas lutas internas. O seu relato é o lugar onde o explorador se convence da sua própria coerência e integridade, construindo uma imagem de si próprio para impor a figura do protagonista civilizado e culto numa lógica de diferenciação. Serpa Pinto tentou desconstruir uma eventual imagem do homem europeu descontrolado que cederia ao uso da força à menor contrariedade, recorrendo à encenação de episódios que tentavam colmatar a violência com a tolerância e o perdão. A ideia da selvageria africana estendia-se a todos os povos que viviam em África, mesmo aqueles que o autor descreveu como hospitaleiros e de boa índole. A poligamia veio reforçar o discurso da necessidade da intervenção do branco para levar à civilização. A mulher africana é essencialmente referida como força de trabalho ou pelos atributos físicos, sendo os paralelismos românticos com a Europa uma exceção na abordagem das relações sociais africanas pelo explorador. Porém, o autor não hesita em deter-se na complexidade dos penteados de algumas mulheres africanas, chegando mesmo a compará-los com os das mais elegantes damas europeias. Apesar de o explorador ter admitido a capacidade dos africanos de distinguirem o bem e o mal, pelas provas de amizade e fidelidade, segundo a sua visão, os missionários teriam de lhes incutir primeiro princípios de moral comuns. Os exploradores tiveram um papel essencial na formação e circulação de conhecimento médico ao experimentarem medicamentos e relatarem os seus efeitos. Entre os maiores desafios à saúde de Serpa Pinto destacam-se os estados febris e o reumatismo. A febre está presente em dias festivos como o Natal, em momentos de aumento de dificuldades e até de superação de obstáculos. A natureza e o elemento humano são responsabilizados pela debilidade da saúde do explorador, tentando este passar a imagem do europeu corajosamente sofredor, de forma a permitir que, após a recuperação, saísse vitorioso e a sua imagem reforçada. A análise textual é reveladora não apenas do peso que os estados de doença têm no corpo e na motivação do explorador, mas também da importância imperativa que o quinino e outros medicamentos tiveram para a possibilidade destas expedições. Após o perigo da travessia do rio Coqueima, episódio aqui reproduzido, a febre cessa de repente, simbolizando a vitória perante as dificuldades do meio africano, de forma a transmitir a imagem do europeu capaz de vencer os obstáculos mais difíceis. As braçadas do explorador debilitado no rio mergulham uma heroicidade quase camoniana, cuja semelhança com o alegado feito do poeta português dificilmente se poderá ler como mera coincidência. Cito: "De repente, um baldão entrou na barca e molhou. Tive um momento de verdadeira imbecilidade e não sei o que se passou. Só me lembra que, de repente, me achei nadando com todo o vigor, só com um braço, sustentando fora d'água com o outro um dos cronómetros que trazia comigo para que não lhe chegasse à água. Sentia um verdadeiro prazer em nadar e cortava rápido os remoinhos das caudalosas águas, o que me era fácil a mim, que desde criança aprendi a lutar com os rápidos do meu pátrio Douro." O corpo de Serpa Pinto parece refletir os seus estados de alma, mesmo quando fustigado pelo cansaço e pela fome, ou quando medicamente cuidado pelos produtos decorrentes do progresso europeu. A construção da imagem do herói pode ser considerada uma representação da passagem da infância à virilidade, uma vez que, liberto das exigências do seu meio de origem, podia transgredir convenções e regras de comportamento. Todavia, no seu relato deixa passar uma visão de masculinidade que abrange o heroísmo, a coragem, a resistência física e lutas contra tentações sexuais.
A nudez dos corpos era atribuída ao caráter atrasado e primitivo das culturas africanas e Serpa Pinto esforça-se por manter um discurso de distanciamento, mesmo em situações de notória tentação. Serpa Pinto acaba por admitir o desejo despertado pelo corpo de algumas mulheres africanas, a quem atribui a responsabilidade pela tentação e iniciativa da aproximação, para depois enfatizar a recusa do contacto e a conduta de abstinência através de um discurso pejorativo dos comportamentos africanos. Este reforça a sua masculinidade, apesar de tentar demonstrar dificuldade em lidar com a situação, com vista a colocar puritanismo na narrativa. Serpa Pinto orienta o seu discurso para a importância e sacrifício da sua missão, mostrando uma imagem viril perante o público europeu e uma posição de alteridade face aos africanos. Contudo, a vivência emocional do explorador, as suas lutas internas e o sofrimento imposto pelo autocontrolo mostram os duros embates sofridos no âmbito das emoções. Na luta contra a tentação do corpo, imposta pelas duas mulheres ambuelas, a contenção não lhe causa sofrimento físico, sendo capaz de superiorizar ao desejo. Em contraponto, relativamente à mulher e à sobrinha de Coillard, a luta contra os seus impulsos e desejos íntimos causa um sentimento de culpa e sofrimento psicológico que culminam numa crise identitária, resultando numa descarga emocional provocada pela repressão acumulada de sentimentos. A proximidade com as damas Coillard leva a um desejo exacerbado e à dificuldade em esconder a atração sentida, procurando refugiar-se na memória da família e na missão a cumprir. Contudo, o afeto com que estas o continuam a tratar aumenta o seu sofrimento e a inibição dos instintos, reagindo de forma rude e grosseira na tentativa desesperada de controlar as emoções e os impulsos. Relativamente às relações de Serpa Pinto com homens, brancos e negros, ao longo da sua viagem, estas são várias, por vezes ambíguas e com diferentes características. Maioritariamente, o narrador destaca nas suas descrições a coragem, a força, a fidelidade, a elegância e a simpatia destes indivíduos. Contudo, é no uso de certas palavras e no destaque que dá a essas descrições, que chegam a assumir um caráter quase erótico, que poderá residir a ambiguidade destas relações. Se a aventura da exploração é um lugar de expressão da masculinidade, não seria de esperar que o homem narrador se preocupasse em ser tão exaustivo na caracterização dos indivíduos do sexo masculino com que se cruza, recorrendo a expressões de intimidade, afeto e admiração. Serpa Pinto apresenta-se assim, como um homem à procura de afetos e referências, no meio dos riscos da sua aventura. Este trabalho suportou-se conceptual e metodologicamente nas já referidas premissas da geografia do conhecimento. A ciência é, apesar de tudo, levada a cabo de forma muito semelhante em todo o mundo. Investigadores distantes replicam os seus relatos e conferencistas de várias origens debatem num ambiente de encontro e proximidade. Enquanto esforços monumentais foram feitos na construção de placeless places para o benefício da ciência, espaços que aspiram à ubiquidade, será sempre de questionar a importância fundamental dos lugares de investigação científica. Cultivar uma geografia da ciência e reconhecer os seus espaços de poder irá demonstrar até que ponto o conhecimento científico transporta o cunho do seu lugar de origem. As descobertas científicas são locais e globais, particulares e universais, provincianas e transcendentais. Ironicamente, para adquirir conhecimento que seja verdadeiro em todos os lugares, o investigador tem de ir para algum lugar que lhe permita encontrar a sabedoria que não tenha marcas de lugar nenhum. Em todos os lugares físicos, intelectuais, emocionais, culturais e ideológicos, todas as pessoas podem produzir ciência, na sua própria dimensão, desde que o façam de boa fé e sempre dignificando a temática estudada. Não devemos então buscar a verdade, no seu sentido mais absoluto, uma vez que não existirá um lugar almejável onde esta possa ser humanamente encontrada. Nenhum livro ou artigo tem em si um conhecimento inquestionável, ilocalizável e intemporal. A verdade e o conhecimento, conforme os vemos, são relativos e fragmentados, frutos da ilusão da visão humana que, enquanto fisiológica, nasce e morre. Os livros, por muito bem escritos que sejam, apenas integram pensamentos e ideias de uma dimensão geográfica, temporal e sociocultural, entre outras. Os pensamentos são jogos que vivem alicerçados no mundo mental, alimentados pelos sentimentos, emoções,
desejos, paixões e aprendizagens. Às vezes são aqueles em quem ninguém acredita que conseguem alcançar aquilo que ninguém conseguia sequer imaginar.